É, boa noite, boa noite, Ana Flávia. É, eu vou falar sobre o meu trabalho. Ele é meu mesmo, eu fiz, é o meu próprio TCC, que eu fiz na cultura da batata. E eu vou falar sobre o efeito da combinação entre substâncias únicas e aminoácidos no desenvolvimento e produtividade da batata. Esse trabalho eu fiz como orientador como Tony. Ele que é, ele é, Estou fazendo esse trabalho para mim ter a obtenção de ser bacharel em agronomia. O orientador é o Dr. Tony Márcio da Silva. A história da batata. No Brasil, a batata foi introduzida pelos europeus, né? E ela foi introduzida na época da colonização. E ela tem esse apelido de batata inglesa pelo fato de, na época da construção das ferrovias, eles serviam muita batata para os ingleses. Então aí a denominação batata inglesa. Durante muitos anos ela foi considerada uma atividade de pequenos produtores que trabalhavam mais na região sul, com a mão de obra familiar. Depois de tanto tempo de plantio, vendo que a cultura se encaixava bem no nosso país, ela teve uma grande amplitude de produção. E nisso, hoje, ela é uma das culturas que são mais produzidas no nosso país. Ela tem hoje em dia o alto nível tecnológico. Ela tem a produção anual de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas, tem uma área de cerca de 130 mil hectares no Brasil. Ela envolve vários estados, em 30 regiões de 7 estados brasileiros: Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás e Bahia. Ela não é em todos os estados, porque ela precisa de uma área que seja de região mais fria. Ela não pode ser de uma região quente. Então, por isso que depende de cada região, depende de cada estado. Senão ela seria produzida no Brasil inteiro. As culturas mais plantadas no nosso país são a Acta, Cupida e a Orquestra. A Cupido mais para fritura, a Acta mais para cozimento, a Orquestra é uma divisão entre as duas. Ultimamente, com a grande aumento da população no mundo, tem se desenvolvido grandes tecnologias para se ter uma maior produção. E uma dessas tecnologias que são mais desenvolvidas é para melhoramento de sementes, porque a semente é o principal para a produção da batata. Se não tiver a semente boa, você não consegue produzir uma lavoura boa. Então, nesse contexto, destaca o uso de bioestimulantes com aminoácidos, pois eles são substâncias naturais ou sintéticas que pode ser aplicado em sementes, na planta, no solo, no suco. De qualquer forma, ele pode ser aplicado. De toda maneira, ele vai ser produtivo, ele vai ser favorável para a cultura. Os ácidos úmicos e fúlgicos estão presentes na maioria dos solos como resultado final da composição, da decomposição da matéria orgânica ou do humus. Aqui tem uma palavra, segundo Van Gaal e Malcolm, a matéria orgânica do solo é presente como um complexo sistema de substâncias carbônicas, cuja dinâmica é mantida pela contínua renovação de resíduos orgânicos de diversa natureza e por uma constante transformação, sob a ação de fatores edáficos, climáticos, biológicos, químicos, físicos, por aí vai. O objetivo desse trabalho, desse meu projeto, foi avaliar o desenvolvimento da planta da cultura da batata e produtividade com aplicações da substância únicas e aminoácidos via suco de plantio, que é antes do cobrimento da terra sobre a batata, direto na semente antes do cobrimento. E o objetivo é avaliar o efeito de aplicação da substância única e aminoácido no desenvolvimento das plantas. E também avaliar o ganho de produção com a aplicação de diferentes concentrações de substâncias únicas e aminoácidos. O uso de tecnologias que proporcionem o aumento da produtividade, ele é, ele é essencial para que seja rentável e também para que seja favorável para alimentar a mesa das pessoas. A baticultura brasileira não adota critério técnico científico quando se fala em correção de solo, nutrição de plantas, nutrição mineral de plantas. Então, nesse fato, ele pode comprometer a produtividade e afetar significativamente o custo da produção, que, segundo a Embrapa, representa aproximadamente 20% do custo total na cultura da batata.
A matéria orgânica ela é considerada todo material morto, né? Animal, vegetal, sendo adicionado ao solo em estado de decomposição avançado. Sempre que há uma adição de matéria orgânica no solo, ocorre aumento de atividade biológica. Mesmo assim, não é possível obter todos os benefícios desejados, mas somente alguns relacionados à natureza física, como, por exemplo, retenção de umidade, e entre outros. Os benefícios que mais a gente tenta pela fertilidade do solo, que se consegue após o início da composição, transformar essa matéria orgânica em algo produtivo para a lavoura, que é algo difícil. Os ácidos húmicos e fungos são compostos da maior importância da parte úmica presente no solo e que compõem a maior parte das substâncias úmicas. Tem elevado peso molecular, capacidade de troca de cátions, ele tem origem com origem na lignina, os ácidos húmicos possuem alto teor de ácidos carboxílicos e significativas quantias de nitrogênio. Já os fungos são substâncias solúveis em água, soluções ácidas e alcalinas, apresentam menor peso molecular do que o ácido úmico, maior quantidade de compostos fenólicos e dos grupos carboxílicos, uma menor quantidade de estruturas aromáticas, possui efeito quelante, função hormonal e pode servir como alimento dos micro-organismos. Aqui a gente fala sobre a composição química de cada um. E nisso, resumindo, existem diversos estudos que mostram o benefício das substâncias úmicas para alguns cultivos. Na maioria dos cultivos ele tem, quase todos, ele tem de benefício nisso. Mas falta bem conhecimento nessa questão dessa área ainda, sobre os ácidos úmicos e fungos. Resultado de discussão: efeito da aplicação de substância úmica e aminoácidos no desenvolvimento da planta. Lá os testes foram feitos em diferentes concentrações de substância úmica e aminoácidos no desenvolvimento de plantas determinado pela medida da massa seca e da parte aérea. Estão representados na tabela 2 que a gente vai ver daqui a pouco. Lá não houve diferença em relação à testemunha quando se foi submetido a apenas 2,5 kg por hectare. Então não adiantou, não teve diferença. E nas explicações de 5, 7,5 e 10 apresentaram-se desenvolvimentos significativos. Só que de 5, 7,5 e 10, o que mais compensa é 5, porque o aumento que teve entre 7,5 e 10 não foi tanta diferença, não foi considerável grande, que é o que está sendo explicado aí. Então, com esse ganho, é uma tendência em ganho de biomassa vegetal que pode estar relacionada ao fortalecimento do sistema fisiológico da planta. Aí a gente pode ver a testemunha com 2, 5, 7, 10 cada um. Pode-se notar que com 7,5 e 10 não foi quase nada a diferença que teve para 5. Então, o mais correto de se usar é 5. Aí o resultado referente à produtividade do tubérculo são mostrado na tabela 3. Com relação à produtividade, foi quase a mesma coisa. Com 2,5 não teve quase diferença nenhuma. Com 5, foi possível observar que superiores a 5, os ganhos em produtividade foram significativos comparado ao testemunho. Um ganho em porcentagem de concentrações na de 5, 7,5 e 10 foram respectivamente 15, 16 e 18% de aumento de produção. E dá para notar também que entre as concentrações a diferença não foi tão significativa. Então por isso que torna-se mais viável o 5, por ter um custo menor e a produção vai ser aquilo que a gente deseja. Outro fato interessante também de se notar lá é que foi a questão da sanidade das plantas. As plantas ficaram mais verdes, mais fortes e até mais resistentes à doença, outras pragas. E também a imunidade de tubérculos. E esses dados não foram mostrados, mas teve diferença. Aí a gente está vendo a tabela 3, a questão a questão da produção. E aí a gente vai falar sobre a produção por tratamento de unidade diária. Considerando a produtividade total em toneladas, foi possível observar que houve um ganho de 106, 108, 120 sacos nas aplicações nas concentrações, foi explicado. Mas como você pode ver, a diferença de 106 e 108 não se torna muito viável. 10 quilos se torna muito caro. Então, a questão dos 106 de 5 quilos compensa mais. Porque mesmo você tendo um aumento de 106 para 120, o que você vai gastar o dobro de produto não compensa. A gente está vendo a tabela 4 mostra os efeitos da aplicação, produtividade total, questão de sacas. Você pode ver que de 5, 7, meio e 10 é pouca diferença, então compensa usar de 5. Conclusão. A conclusão que se tem é que a aplicação de substância 1 combinada com aminoácidos nas concentrações 5, 7, meio e 10
proporcionaram um aumento de 26%, 32% e 34% na biomassa da planta, respectivamente. A combinação entre substâncias 1 aminoácidos proporciona aumentos significativos para a produtividade das batatas, de aumento de 15%, 16% e 18% nas concentrações de 5, 7 e 10, respectivamente. E com isso, a análise estatística mostrou que a concentração de 5 kg seria ideal considerando os custos do processo. E é isso. Esse foi meu trabalho de TCC e muito obrigado.